Opa! Rodei a vinheta e esqueci de subir o Horta. Boa noite. Boa noite, doutora Sara Góes. É um gosto estar aqui com a senhora neste momento, né? Quero dizer que a maldade que a senhora fez comigo ontem, na hora de se despedir, precisou ser desfeita. Eu disse ao Conde, vamos entender, eu só falei que Sara era mais bonita que você, por isso que era melhor fazer um programa com ela. No que ele concordou, diga-se de passagem, não há mais nada, não tô discutindo, né? Porque você me largou uma bola torta, no final, aos 45, a torcida ficou em cima de mim, né? Eu digo, eu tenho que me defender desse negócio aí o mais rápido possível. Um abraço para quem está nos assistindo hoje, dia 30 de dezembro. Estamos aí trabalhando para você, por você, pelo Brasil, enfim, todas aquelas coisas que a gente costuma dizer. As coisas, né? Porque, em realidade, o ano de 2025 se arrasta, né? Ele parece que não vai acabar e a gente está esperando, inclusive, já que pode agora, Sara, pode a gente falar coisa sem fonte mesmo e dizer a fonte é minha e eu não compartilho com ninguém. O seguinte, me disseram que amanhã vai ter coisa, entendeu? Então você fique ligado aqui no 247 amanhã, porque o ano só realmente termina quando virar a meia-noite e você conta uns 5 minutinhos depois que virar a meia-noite para ter certeza que o 2026 entrou, porque o danado 2025 está arrastado para terminar. Tem que conferir. Vai que depois, sei lá, que dia é a virada mesmo, hein? Esqueci, na quinta, né? Vai que a gente acorda na quinta-feira, dia 32 de dezembro, é um dos meus maiores pesadelos. E já pensou, né? E de novo aquela coisa, a Malu Gaspar lançando coisa de novo e volta lá, e o cara acorda com aquele sentimento de que tudo tá recomeçando, que nem aquela tirada que você teve ontem foi fantástica. A impressão que a gente tem é que estamos em 2015, e isso é assustador. O calor está gigante, fake news para todos os lados, tentativa de desestruturação do governo, ataques para todas as situações, o governo economicamente se segurando bem. Hoje saíram uma série de informações que a gente vai tratar com vocês aqui, mas a elite brasileira naquele afã de tentar desestabilizar Luiz Inácio Lula da Silva. E 2026 é um ano de eleição, mas 2016, imaginando, né, que a gente está fazendo essa correlação com 2015, 2016 foi o ano do golpe, né? Foi o ano em que a gente sentiu muito na cara. Então, fiquem atentos com esse ano que está saindo, mas também com esse ano que está entrando, que promete não ser bolinho, não. Exatamente, olha só, a gente ontem tinha uma pauta, né? A gente pensou aqui numa pauta que acontece, né? A vida nos atropela, a gente não conseguiu dar sequência a ela, mas e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? É uma sensação de que a gente está em 2015, um medo de não chegar em 2026 inteiro, enquanto a gente está aqui nesse sofrimento, nessa sofrência, nessa ansiedade, tem figuras que estão passando à margem desse processo histórico, é uma coisa impressionante. Então, Ibanez dormiu no dia 8 de janeiro e aparentemente ainda não acordou, né? Ou ninguém viu. Na realidade, Ibanez é uma figura central nessa estrutura de desestabilização das instituições brasileiras, né? Antes mesmo do ano de 2022, o ano do processo eleitoral, antes mesmo do golpe, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, nos anos de 2022 e 2021, Ibanez já tinha feito parte dessa estrutura de teste do golpe. Não sei se você vai lembrar do 7 de setembro de 21 e do 7 de setembro de 22. No 7 de setembro de 21, se não me engano, inclusive eu fiz um relato, eu estava online, nós fizemos um relato gigante, depois o Conde pegou esse relato, transformou em texto, nós acompanhamos toda a tentativa de teste do golpe, o que foi feito aqui no Distrito Federal, com a polícia militar permitindo os baderneiros chegarem em determinados lugares. Eu descrevi isso quase que durante o período que estava acontecendo. Eu saí da minha casa, fui lá, filmei algumas coisas, coloquei tudo no Twitter. Essa tripa, né, do Twitter viralizou absurdamente. No dia seguinte eu comecei a ser atacado por um monte de jornalista. 3 dias depois a BBC Brasil, na época, refez todo aquele caminho. E aí mostraram que eu estava dizendo correto, claro, não me citaram, um abraço para a BBC, mas ali todos os jornalistas compreenderam que havia uma tentativa de golpe orquestrada e com o apoio de Ibanez Rocha, que é uma coisa muito interessante. A PM do DF é a primeira a se mobilizar em direção a essas estruturas de golpe. O Ibanez Rocha está sempre fora do Distrito Federal, ele sempre viajou, está em outro lugar, ele não é encontrado. Quando ele volta, a coisa deu errado e aí ele diz que não foi ele, não estava com ele. Isso aconteceu em 2021, isso aconteceu em 7 de setembro de 2022, e isso aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e, milagrosamente, o governador do Distrito Federal, que não pode mais se recandidatar, graças a Deus,
Ele não aparece em nenhuma das investigações, Sara. Olha que interessante. E aí vem o Banco Master, que está envolvido num escândalo brutal com o Banco de Brasília, o BRB. E, de novo, não se fala em Ibanez Rocha. Esse cara, ele, sei lá, ele fez algum tipo de trabalho aí para ter o corpo fechado, ou ele paga muito bem jornalistas para que, e gente, né, que está investigando para que ele não seja investigado por absolutamente nada. É uma dessas figuras que passaram escondidas pelo ano de 2025 e pelo ano de 2026, e eu diria que o Ibanez vem passando escondido desde 2021 nesses processos. Agora, uma outra dessas figuras que a gente tem que lembrar, e que foi lembrado recentemente, é o Valdemar da Costa Neto, né? Valdemar da Costa Neto, um dos grandes chefões aí da política de direita no Brasil, uma direita que não gosta de se aliar muito ao bolsonarismo, pela truculência bolsonarista, mas gosta muito dos votos bolsonaristas, né? Eles querem os votos, aliás, essa direita que o Valdemar da Costa Neto encabeça é uma direita que gostaria de um regime bolsonarista sem Bolsonaro. E por isso que eles estão cantando tanto o Tarcísio, que é para ver se nós temos esse bolsonarismo sem Bolsonaro. E não funciona. Aí agora, depois da fuga de um monte de gente aqui pelo Paraguai, indo para Honduras, indo para não sei aonde, o Alexandre de Moraes decretou prisão de meio mundo, com medo de que todo mundo fugisse, e o presidente do Instituto Voto Legal, que foi aquele cara que fez aquele estudo mequetrefe lá atrás para desacreditar as urnas, né? Esse cara foi condenado pelo STF e ele está indignado. Sabe por que ele está indignado, Sara? Porque assim como aconteceu com o Ibanez, que você condena todo mundo em volta, mas não chega no Ibanez, condenaram todo mundo em volta, mas não chegaram no Valdemar da Costa Neto. E agora o presidente do Instituto Voto Legal está dizendo o seguinte: eu fui contratado e pago pelo Valdemar, a minha ligação toda pelo Valdemar. Se eu cometi crime, o Valdemar cometeu também. E não é que o Valdemar está escondidinho, ninguém sabe onde é que ele está, vai passar Réveillon provavelmente em alguma casa em Trancoso, escondido, e é mais uma dessas figuras, assim como basicamente todos os financiadores do agronegócio, e que também não aparecem nas investigações, e a gente fica pensando onde é que estão essas criaturas, e agora, mais recentemente, o André Esteves, né? Que foi uma das primeiras pessoas a compartilhar essas coisas todas a respeito do golpe, a fazer desinformação dentro do Twitter, parlamentar que simplesmente não aparece também nessas discussões, nessas brigas, e a gente vai vendo aí que talvez a justiça brasileira esteja num modo seletivo, Sara. Para algumas pessoas a gente mostra força, para outras pessoas a gente finge que não viu. Finge que, sei lá, o ano ainda não começou, ou como a gente costuma brincar, né, Sara, com o filho quando a gente sai. Na volta a gente compra. Talvez a justiça brasileira esteja dizendo isso. Na volta a gente processa o Ibanez, o Valdemar, esses financiadores, né? Fiquem calmos aí, na volta a gente conversa. Pois eu gostei dessa analogia do corpo fechado, né? Ele tem que proteção espiritual forte essa do Valdemar da Costa Neto. Mas eu não acredito que ele vai passar o final de ano em Trancoso, não. Eles costumam passar em Alagoas, né? Eles costumam passar em São Miguel dos Milagres, na pousada lá do sanfoneiro, ex-ministro do Bolsonaro. Ali é o point dessa turma no final de ano. Uma coisa, inclusive, é onde o ex-presidente estaria, né, se não tivesse preso, provavelmente. Ou ele ou a Michelle, já que eles não costumam compartilhar o mesmo destino quando eles estão viajando. É isso. Horta, a gente tem outras figuras aqui que estão sempre passando à margem, né? Você falou do Ibanez, falou do Valdemar da Costa Neto, do André Esteves, e a gente também tem os agrofinanciadores desse golpe que culminou no 8 de janeiro, nessa tentativa de golpe, e os parlamentares. Eu gosto sempre de lembrar que André Fernandes é uma pessoa que tem poucos méritos, mas um mérito que ele tem é que ele foi o primeiro a compartilhar fake news de urna. Né? Das urnas, melhor dizendo, de urna ficou uma cacofonia estranha aqui, né? Enfim. Na realidade, foram 63 financiadores, segundo o portal De Olho nos Ruralistas,
foram 63 que a PGR denunciou, 63 indivíduos que teriam ajudado com dinheiro grosso, nesse processo de preparação do golpe, ora alugando ônibus, ora mandando Pix para determinados lugares, ora agindo comprando alimentação para manter aquele monte de gente na frente dos quartéis. Aliás, não sei, talvez quem é de Brasília foi a esses quartéis, eu particularmente fui para verificar, gente, tinha picanha, tinha churrasco de picanha dado nesses acampamentos na frente do quartel, ou seja, alguém estava financiando dinheiro gordo naquele processo, né? E desses 63 financiadores, ninguém foi indiciado. A Polícia Federal disse que não achou nenhum financiador master, também não, deve ter sido dividido entre todos esses grupos, e se fingiu que nada aconteceu. O André Esteves, eu falei André Esteves, mas na realidade era o André Fernandes, né? Esses políticos, o André Fernandes simboliza um pouco desses políticos que juram amor à democracia, se elegeram nesse processo democrático, juram que estão defendendo o país, mas foram os primeiros a fazer o processo de desinformação correr ali no dia 8 de janeiro para criar essa grande ruptura simbólica, porque era isso que Brasília significava. Brasília significava uma ruptura simbólica, o levante do povo, a entrada nos poderes, e a partir dali, aquele sentimento golpista de ruptura com as instituições deveria desencadear no restante do Brasil uma série de movimentos. Eu não sei se tu lembra, Sara, nós tivemos estradas bloqueadas, nós tivemos refinarias da Petrobras atacadas, nós tivemos torres de energia que foram atacadas, nós tivemos aeroportos fechados, e nada disso as pessoas foram atrás pelo Brasil inteiro nesse processo. Quer dizer, fica parecendo de novo, né, que a gente está escolhendo quem a gente vai punir, em quem a gente vai bater forte, e nos outros a gente vai fingir que não aconteceu. E a gente tem que lembrar disso, né? Eu sempre digo isso aqui. O dinheiro que o agro recebe de financiamento via Plano Safra, abaixo de juros de mercado, é exatamente o dinheiro que eles usam para as campanhas políticas. A mesma coisa, a mesma forma é feita pelos evangélicos. O dinheiro que eles não pagam de impostos, eles jogam para dentro da política. E assim, não há paridade de armas com nenhum outro agente político brasileiro, porque eles sempre vão ter muito mais dinheiro para enfiar nas campanhas. Está na hora da gente fazer aquilo que os Estados Unidos fazem há muito tempo. Os Estados Unidos têm uma leizinha que diz assim: nenhuma instituição ou figura que tem isenção tributária pode concorrer eleitoralmente a nenhum cargo. Se você não está pagando os seus tributos, você não faz parte do processo político nessa situação. Está na hora do Brasil fazer isso. Ou, daqui a 10 anos, nós vamos virar um parlamento só de agronegócio e de pastores evangélicos. Por que isso, gente? Porque eles recebem dinheiro, eles conseguem receber mais dinheiro do que o restante da população, porque não pagam impostos, e eles revertem isso para a política. E nós que temos que pagar impostos não conseguimos fazer a mesma coisa. Está na hora da gente acordar, gente. Se não fizermos isso, não adianta. A gente escapa do golpe agora em 2023, vai vir outro em 2026, vai vir outro em 2030, e uma hora a gente vai cair nessa brincadeira. Vai se repetindo, né? O pessoal até lembrou do filme lá, O Feitiço do Tempo, que é Exato. O Dia da Marmota. O Dia da Marmota, né? O Dia da Marmota. Aqui o nosso é o dia do Bolsonaro soluçando. O Bolsonaro soluça, a gente volta de novo. Que desgraça aquilo. É uma coisa assim, a cada 512 soluços, né? Não, 512 são as vezes que ele acorda. Ele vai... qual é o nome disso, hein? Tem um nome que você... Não sei, mas é desconfortável. Desconfortável. Eu não quero isso para esse presidente. Eu gostaria do Bolsonaro bem, de saúde, íntegro, com aquele físico de atleta maravilhoso, para poder curtir o tempo dele na papuda. É isso que a gente de esquerda quer. Ninguém quer que o presidente sofra. Tomara que ele resolva isso muito rapidamente para poder curtir o tempo dele na papuda. Apneia, estão falando aqui, apneia. Apneia. E vai sobrecarregando o coração, a circulação, né? É isso. Bom, tem um superchat aqui da Delsa Maria Frari Chama. Gente, eu tô preocupada, viu? Vocês estão se despedindo da gente como se hoje fosse dia 31.
Não, ela fala assim, ó, só posso resumir dizendo ser enorme o privilégio de pertencer a essa comunidade 247, onde eu me mantenho bem informada. Vocês complementaram e atualizaram a minha formação e são seguidos por mim diariamente em vários programas. Muito obrigada, Delsa, muito obrigada, muito carinhoso aqui essa manifestação da nossa comunidade, gente, bem, bem legal mesmo. Horta, vamos ver vamos ver quem mais aqui nesses últimos minutos ficou de fora. A gente tinha feito uma pequena lista, né, dessas figuras que tem um santo muito forte: Ibanez, Valdemar da Costa Neto, os agrofinanciadores e os parlamentares, André Esteves. Tem uma outra figura que a gente deixou de fora. O pessoal está lembrando aqui da Michelle, né? Porque a Michelle vai passando como cada vez mais a figura ungida, né, dentro desse universo bolsonarista. A Michelle Bolsonaro é a figura mais inteligente de todo o campo bolsonarista, tá? E isso para eles é uma ofensa brutal, porque são todos machistas e não aceitam que ela seja a mais inteligente. Agora, ser a mais inteligente não quer dizer que ela seja correta, honesta ou, né, alguma coisa assim. Ela é vil nesse processo. Ela se aproveita do bolsonarismo, obviamente, quando isso lhe convém, e quando não convém, ela faz aquilo que o Aécio Neves fazia muito bem. Lembra que o Aécio Neves submergia? Era esse o termo que ele usava, né? Quando a coisa estava ficando muito complicada, ele descia, ia fazer trabalho de campo, né, nos lugares, e não aparecia na mídia até que os escândalos saíssem fora, o Gilmar Mendes encavetasse os seus processos para ele poder voltar gritando contra a Dilma. Não sei se vocês lembram disso, mas foi assim que o Aécio Neves passou todo aquele momento, e é assim que a Michelle Bolsonaro está passando também. Ela submerge, ela vai para dentro das comunidades religiosas evangélicas, sendo vista aí como uma espécie de bolsonarismo limpinho, né? Um bolsonarismo que por ser mulher, quer cuidar de todos, quer ser a grande mãezona, porque isso sim, né? A Michelle Bolsonaro não é feminista, mas ela defende essa ideia do estereótipo da mulher mãe, a acolhedora, a salvadora, né? Um processo em que ela está tentando politizar isso e ganhar votos em cima disso. Todas essas pesquisas que colocam a figura dela no meio, é isso. Em silêncio, ela vai construindo essa situação. Aqui em Brasília, inclusive, dá-se como certa a eleição dela para o Senado por conta dessa quantidade de igrejas evangélicas que ela frequenta no entorno aqui, sempre levando essa palavra de amor, né, de uma pessoa querida, quando a gente sabe que, em realidade, não é muito verdade isso. As brigas entre ela e os próprios filhos do Bolsonaro dizem que são de forma histérica, agressiva, violenta aqui em Brasília. Há quem já tenha participado disso ou visto isso acontecer e não são nada bonitos. A história de vida da Michelle também não é muito engrandecedora. E eu tenho para vocês que se a gente um dia conseguisse tirar da Michelle Bolsonaro um plano de governo que ela tenha, uma ideia que ela vai fazer, porque por enquanto ela está se elegendo sem dizer nada. É aquela coisa, estão dando uma carta branca para ela. Mas eu tenho a impressão que quando a gente tiver alguma noção de qual política que ela quer fazer, nós vamos cair do cavalo e ver que ela não é muito diferente daquilo que é o bolsonarismo médio, aquela vilania muito bem colocada contra determinados grupos na sociedade, em especial contra tudo que é diferente. Porque apesar da Michelle Bolsonaro se passar como essa figura amável, ela também é bastante preconceituosa nesses processos todos. Se você quiser ter uma palhinha sobre isso, veja o que ela fez com uma parlamentar que não tinha um olho num dos eventos que ela participou, e ela obriga a parlamentar a tirar o olho em cima do palco, e a parlamentar fica toda apavorada, mas ela faz isso na frente da Michelle para chocar as pessoas de baixo, e foi uma situação bastante complicada. O vídeo está no YouTube, se vocês quiserem ver um pouquinho dessa vilania. Para que a gente não caia, Sara, no conto dessas figuras que querem ser Maria, mãe de Jesus, e convencer todo mundo que elas são só bondades, né? Essa parlamentar, inclusive, faleceu muito jovem, né? Ela era uma pessoa muito doente. Era. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Que tem como guru a Damares Alves, ela passou por esse processo de transformação, né? A Michelle foi vendida ali no início do mandato do Bolsonaro como um sex symbol. Ela tinha um cabelo loiro, grande, usava aquelas roupas coladas, e aí ela embarcou nessa onda da Damares Alves para ser o símbolo, né, da unção aí do bolsonarismo, e ela se apropriou muito dessa pauta da maternidade atípica, principalmente, né, mas é sempre de uma forma muito caricata, sem construção de políticas públicas para PCDs, por exemplo, é mais essa coisa de chamar de anjinho, né, Horta? Amália Barros, a deputada Amália Barros, do PL,
do Mato Grosso, que inclusive era PCD, fazia essa luta, e a gente tem que reconhecer que tem muita gente de diversos espectros políticos que estão fazendo essa luta, e isso precisa ser... A gente pode divergir das pessoas no seu campo político, no seu campo econômico, mas a gente tem que reconhecer a importância desse tipo de luta, e ela faz, a Amália Barros, o vídeo está na internet, você pode ver, para chocar as pessoas, ela se despir das suas próteses ali em cima do palco. Não foi pensado, não foi pedido antes. Inclusive, a deputada tenta resistir e a Michelle força essa situação para criar aquela política do choque, né? Aquela coisa meio ratinho, lembra? Que fazia as pessoas se sentirem atacadas, né? E isso é um pouco... Claro que é uma né, um pedaço muito pequeno do processo decisório da Michelle Bolsonaro, que a gente poderia discutir um pouco mais, mas isso mostra um pouco da condição da pessoa, né? Até onde ela vai para chocar e ela obter votos. Então, muito cuidado. Se pensar que Michelle Bolsonaro é de alguma forma um bolsonarismo limpinho, talvez a gente caia numa situação ainda pior, porque é um bolsonarismo sem nenhum tipo de controle, né? Sem nenhum tipo de acordo político que o segure. E eu tenho a impressão que isso não é bom nem para o Brasil, nem para os próprios partidos políticos que estão hoje querendo encampar uma nova campanha aí em favor de Michelle Bolsonaro. E a Michelle ela tem uma trajetória independente do marido, né, e da família do marido, é uma coisa bem impressionante. Ela teve aqui, ela fez um circuito, né, no Nordeste durante as eleições, dizendo, não olhem para o meu marido, olhem para mim. Inclusive aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, inclusive, aconteceu, viu, Tereza? Tereza está aqui nos bastidores, aconteceu um fenômeno muito interessante. Michelle e Damares foram participar de um culto num bairro chamado Sapiranga, aqui em Fortaleza, né, numa igreja grande, e aí, enquanto o culto rolava, 2 bêbados brigaram. E briga de bêbado, gente. Um sacou uma arma, atirou. Muito rapidamente, a polícia... Eu falo como se fosse uma coisa banal, né? Assim, Fortaleza, até gente. A briga eu tava contigo, Sara, mas quando o cara sacou a arma, eu corri já não tô mais. Acontece que a polícia muito rapidamente apareceu, né, porque tinha uma pessoa politicamente exposta ali, tinha uma parlamentar, Damares, enfim, e a polícia resolveu ali a situação, prendeu as pessoas, os 2 homens, e rapidamente Damares Alves correu para a imprensa para dizer que Michelle tinha sido vítima de um atentado, gente. Olha, a polícia do Ceará correu para desmentir, para falar, olha, calma, que essa não é a facada da Michelle, não, viu? Tenha calma aí, vá com calma. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque elas são um monstro de 2 cabeças, né? A Michelle e a Damares. Caça-cliques, né? São alpinistas eleitorais, né? Essa é a grande verdade. E Michelle aí correndo risco de se candidatar por Brasília, hein, Tereza? Ai, meu Deus. Deixa eu ler aqui esses 2 superchats, eu vou embarcar a Tereza. A Safira fala assim, Horta, lembra do episódio em que o Agostinho Fernandes, gente, é o cabeleireiro / maquiador da Michelle, agrediu uma senhora em um local público aí de Brasília, ele jogou um copo de gelo com água no rosto de uma senhora. Eu não sabia disso, não. E a Reginalíssima fala, boa noite, comunidade 247, Sara, professor Horta, feliz 2026. Gente, hoje é dia 30, vocês estão tentando pular um dia. Debreia que até amanhã ainda. E nós contamos com gente. Amanhã aqui, inclusive. Exato. Vou rodar a vinhetinha e embarcar a Tereza aqui para conversar com a gente. Olá, Tereza, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Fernando Horta. Estou aqui de volta ao velho cenário, Sara, depois de 45 dias fora do Brasil. Estou aqui tentando entender mais. Aliás, achei ótimo esse quadro de vocês aí de recordar essas pessoas que estão passando de fininho, né, escapando das... Você já está no Brasil, Tereza? A gente está esquecendo disso. Você já está no Brasil, porque ali está aparecendo Brasil 247 em Quito. E como a Sara te introduziu... tem que tirar o Quito aí. Tem que tirar. A Sara te introduziu dizendo que tu eras a mulher mais corajosa do jornalismo brasileiro, porque estava trabalhando durante um terremoto.
Então, todo mundo olhou ali, Quito, e eu fiquei preocupado. Eu digo, não vá ter outro terremoto, pelo amor de Deus, voltei hoje de manhã. Sara, aí a Sara já corrigiu. Porque teve um terremoto e eu fiquei aqui na frente da câmera, porque eu falei, se cair tudo, eles vão ver que aconteceu, que o prédio caiu. E assim, no 14º andar, que meu filho mora num bairro alto, assim, sabe, bem andino, e no 14º andar. E dizem que é um prédio antissísmico, que o prédio é uma tecnologia japonesa e tal. Ele balança. Exato, ele rui menos, mas ele balança mais, sabe, Sara? Ele é elástico, digamos assim. Foi horrível mesmo, mas foi a segunda vez. Mas eu gostei aí dessa conversa de vocês, fiquei acompanhando. Como a gente esquece que tem gente passando de fininho, né? Foi muito bom vocês terem lembrado. Ô, Tereza, você acrescenta alguém a essa lista aqui que a gente bolou, de pessoas que estão saindo à margem? Olha, tem uns deputados, assim, mas o papel deles no 8 de janeiro, teve uns deputados que foram para a rua, né? Que tiveram ali, teve o Nicolas, se não me engano, não sei se era o Cleitinho, mas, assim, com os deputados, nada. Esses é que foram esquecidos mesmo, porque não houve conselho de ética. Você lembra? Vocês se lembram, vocês dois, que teve deputado que chegou a ir lá no vandalismo? Apareceram. Mas, em suma, ali na Câmara que não acontece nada com ninguém, né? Quase acontece com o Glauber, né? Com eles, não. O Glauber cometeu... Não me lembro de mais ninguém, não. Acho que os mais notáveis são esses que vocês listaram, o Fernando listou e você completou. O Glauber, ele cometeu o pior erro, né? Ele mexeu com Arthur Lira. Então, sim, a história do chute que ele deu no rapaz... deve ter sido comemorado ali pelo Arthur Lira para ele ter qualquer desculpa para persegui-lo. O pessoal está lembrando aqui desse dia do terremoto, Tereza. Eu falei até pro Horta, eu estaria debaixo da mesa, abraçada com os gatos e com o Luiz, assim. Mas hoje eu voltei aqui de manhã, e esse assunto aí que você vai abordar agora, com certeza, do banco, né, do Master. Eu fiz minha primeira live já aqui, já tinha ficado de folga, já tinha uns dias que eu não trabalhava também. Nesse intervalo aconteceu tudo isso e tal. Bom, ontem fiquei aqui me atualizando, cheguei tardíssimo da noite, ainda fui ver o que estava acontecendo. Esse Banco Master tem que falar disso. E a comunidade começou a reclamar, eu não aguento mais ouvir falar em Banco Master. Tereza, você também já chega falando disso, os outros já falaram, não sei o quê. Reclamaram a beça. Falei, é o seguinte, nós estamos nas últimas horas do ano, Congresso fechado, governo parado, esse é o assunto que está aí mexendo com a mídia, porque não tem grandes assuntos políticos nesse momento. E também não deixa de ser relevante, né? Mas as pessoas estão meio cansadas, mas vamos falar, porque neste momento está acontecendo a cariação, não. Estão acontecendo os depoimentos, né? Mas fala aí o que você ia encaminhar. Não, é isso mesmo. A gente porque assim, é um assunto que tem muitas camadas, né? Tem inclusive essa questão do jornalismo, tem toda uma discussão ética, aí nos remete à época da Lava Jato, dá um frio na espinha quando a gente pensa nesse assunto, né? Mas só para explicar para as pessoas, a gente falou que aconteceria hoje, né? Essa audiência fechada e sigilosa da Polícia Federal lá no STF, ouvindo o Daniel Vocaro e o Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB. Né? A gente não tem muitas informações ainda, mas o que a gente sabe é que isso está acontecendo. E tinha também toda uma discussão sobre esses depoimentos precisarem acontecer antes de uma acariação, né? Existe esse estranhamento de pedir uma acariação antes dos depoimentos. Mas eu vou te passar a palavra, Tereza, para você dar aí sua análise. Então, primeiro, esse assunto tem uma dimensão aí, uma discussão jornalística. Tem até um artigo do Moisés Mendes que eu gostei, que é sobre a inconsistência da denúncia original, que leva aos questionamentos, né, éticos sobre
ministro Alexandre de Moraes, porque teve um encontro com o presidente do Banco Central, teria falado no Banco Master, a mulher dele é advogada do dono do Banco Master, etc. Mas, assim, o Moisés está dizendo que a denúncia da colunista do Globo não para de pé, porque até agora não se tem, por exemplo, uma revelação contundente, ou uma prova, uma declaração de que o ministro tenha feito lobby, né, o ministro Alexandre, mas a favor do Banco Master. O fato é que tem uma exploração política aí, porque tem 2 ministros do Supremo envolvidos nessa questão. Tem a questão jornalística, como você falou, tem muitas camadas, e tem o crime, né? Hoje haveria uma acariação, segundo o ministro Toffoli, relator do caso, que, pelo que eu entendi, depois Horta também vai me complementar, até porque eu estou assim, pegando esse assunto na aterrissagem, né? Segundo o ministro Toffoli, queria uma cariação. O ministro está no olho do furacão porque é suspeito também de ser pró-banqueiro, pró-banco, já ia falar o nome errado aqui, né? Master, em suma, de estar tendo uma atuação discutível porque fez uma viagem ao Peru, de carona de jatinho do advogado do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Então, o ministro também, o Toffoli também está no olho do furacão. Ele queria uma cariação ontem, né? Eu estava lendo, assim, em viagem, numa escala, vai ter uma cariação pedida pelo Toffoli. De madrugada, quando cheguei aqui, não, o Toffoli recuou e não quer mais a cariação. Vai deixar ao alvitre da Polícia Federal decidir se haverá ou não a cariação ou se bastam depoimentos. E então a Polícia Federal está realizando, neste momento, depoimentos separados. Já fez o do Daniel Vorcaro, que durou 3 horas, terminou há pouco, né? Ela ouviu o Daniel Vorcaro, dono deste banco, e pessoa que é acusada de gestão fraudulenta, tentou vender o banco para o BRB, o Banco Regional de Brasília, de forma fraudulenta, embolsando 12 bilhões do BRB em troca de títulos que não tinham lastro, né? Se isso aí não é gestão fraudulenta, não tem, né? Não há outra coisa. Agora está sendo ouvido o Paulo Henrique Costa, que era presidente do BRB e tentou salvar esse Banco Master com esta negociata de comprar uma carteira de títulos, né, de títulos sem lastro. Indicado pelo Ibanez, né, Tereza? Exato, o Paulo Henrique Costa era homem forte do Ibanez até pouco tempo, né? E depois ainda vai ouvir hoje o Ailton Aquino, né, que é diretor de fiscalização do Banco Central, e também é suspeito de não ter, há mais tempo, né, tomado as medidas, pelo contrário, até resistiu à medida de intervenção e decretação, né, da falência do Banco Master, né? Ele acabou depois votando a favor, mas quem fez uma grande pressão para que houvesse uma mão pesada do Banco Central foi o Renato Gomes, um outro diretor, um diretor de uma outra carteira, um diretor que não era o de fiscalização. Assim, no resumo, o Banco Central apresentou nas últimas horas, e o Ailton Aquino talvez vá fazer isso, já foi apresentado ao TCU e deve ser reapresentado nesse depoimento de hoje, mais provas, né, de que a situação do Banco Master era muito mais grave do que se sabia até quando houve a intervenção, né? O banco está levando, por exemplo, já levou ao TCU nas últimas horas valores assim astronômicos de cobertura que o Fundo Garantidor de Crédito teve que fazer para honrar
títulos do Master, tipo assim, o Master vendia para mim, né, pegava meu dinheiro e falava que ia me pagar 120% do CDB. Isso significa pagar muito mais do que a taxa, 20% a mais do que a taxa Selic. Não é razoável, né? Porque os bancos todos não pagam 100%, nem 100%, pagam 90% do CDI, que eles chamam. Então, isso era temerário. Resultado, quando as pessoas vão sacar o seu dinheiro, o banco não tem, quem paga? O Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo formado ali pelo sistema financeiro como um todo, pelos bancos, para garantir nessa situação. O que está a defesa fazendo nesse momento há uma queda de braço nesse momento no seguinte sentido. A defesa do Vorcaro, certamente ele usou esses argumentos nesse depoimento que prestou, com apoio de uma parte da classe política importante, está querendo dizer, está questionando o Banco Central e dizendo: o Banco Central errou, não houve gestão fraudulenta, houve apenas gestão temerária, né? E essas duas palavras fazem uma grande diferença. A gestão fraudulenta leva a uma ação penal, né? Ou seja, o sujeito poder ser condenado por um crime e ser preso e tudo mais. A gestão fraudulenta é um crime de colarinho branco menos grave, que não implicará, por exemplo... Temerário. A gestão temerária não é tão, digamos, ela não tem essa gravidade penal, portanto, ela não levará a uma delação premiada do Vorcaro, que pode implicar uma boa parte dos políticos da direita parlamentar, do Centrão, que estão todos, muitos apavorados, porque tinham relações tenebrosas, né, relações... E dos governadores, né, Tereza? O governador do Rio de Janeiro botou parte dos fundos dentro do Master e tudo mais. Então, resumindo, eu acho que esses 3 depoimentos que estão acontecendo, eles vão, sabe, dar uma embocadura aí para o rumo dessas coisas, né? Vai se conseguir blindar esse criminoso financeiro, que é esse Daniel Vorcaro, para proteger também um pedaço da classe política, ou o Banco Central vai, digamos assim, jogar de uma forma mais pesada e demonstrar, e conseguir, digamos, enquadrá-lo numa terminologia criminal mais grave, né? É o que eu entendi digamos, do sentido desses depoimentos que estão acontecendo nesse momento. Mas certamente você sabe mais do que eu, Horta, desse trem. Sei não, nunca sei mais que você, Tereza, fique tranquila. Eu tenho algumas coisinhas a colocar ali extra. O argumento da defesa do Banco Master é que o Banco Central agiu de forma apressada e não permitiu que o banco se recuperasse economicamente e financeiramente, porque, segundo a defesa, o Daniel Vorcaro já teria um grupo estrangeiro que teria feito uma oferta para comprar o banco inteiro, que essa oferta seria suficiente para suprir o dinheiro que, eventualmente, os financiadores ali, a galera que botou dinheiro no Banco Master, poderia receber. E, portanto, quando o Banco Central decretou a liquidação do banco, a liquidação você congela todas as relações que o banco está fazendo, estabelece uma regra e pergunta quanto é que o banco deve para quem, vamos sanear isso o mais rápido possível. Então a defesa do banco está dizendo isso. A culpa pela quebra do Banco Master é do Banco Central. Aparece que indícios de que o Banco Central não agiu dentro dos prazos. Ou seja, o Banco Central diminuiu os prazos. O Banco Central se defende dizendo que o tamanho da fraude era tão grande que, se ele permitisse esses prazos, haveria dano a outros espaços da organização financeira brasileira. Então, que o pessoal do Banco Central agiu com zelo para evitar o que estava acontecendo. Então, essa é uma briga jurídica lá dentro que ainda vai demorar um pouco para acontecer. A gente não tem informação quem é que está com a razão, quem é que não está com a razão nisso. Todo mundo desconfia do tal do Banco Fictor, que teria feito a proposta pelo Banco Master, de onde é que vem esse dinheiro, quem são essas pessoas, mas o fato é que essa proposta parece que existia ali. A informação que a gente tem é que uma classe
uma parte significativa de governadores ligados ao bolsonarismo estava usando o Banco Master, sim, para aportar recursos. Não se sabe se eles também foram enganados por Daniel Vorcaro ou se ali existia um grande esquema de lavagem de dinheiro. O Banco Master trazia esses conjuntos de títulos falsos, né? Então o Banco Master pega lá as informações da Tereza e da Sara e diz que a Tereza e da Sara contrataram com ele empréstimos da ordem de R$500 mil cada uma. A Tereza e a Sara nunca souberam desses títulos, elas não vão saber desses títulos, mas o banco usa esse título como lastro para pegar empréstimos e para vender ele como banco com uma carteira de títulos gigante para quem quer que venha fazer isso. Como se estava tentando vender para o BRB, quem ia assumir esse prejuízo, obviamente, era o contribuinte de Brasília, com a anuência, obviamente, do presidente do banco, e alguns dizem com a possibilidade de que Ibanez Rocha soubesse plenamente desse processo, ainda que fraudulento fosse. Então, tudo isso está sendo investigado. E por trás disso... Aí, o caso do governador Cláudio Castro, que botou 1 bilhão, né, no botou fundo. Isso. Na realidade, praticamente todos os governadores bolsonaristas. O Cláudio Castro é o maior, mas nós temos o governador de Santa Catarina também nisso e o governador de Minas Gerais. Ou seja, pegavam parte dos fundos de pensão. O que são os fundos de pensão? São aquela grana que todo funcionário público escolhe, né? Depois de um tempo da nova lei, você pode escolher. Então, o funcionário público ele escolhe pegar uma parte da sua grana e colocar ali para ter uma aposentadoria melhor no futuro. E isso é chamado de fundo de pensão. Existe no mundo desde a década de 60, se a gente for olhar a história dos Estados Unidos, o que tem de quebradeiro de fundo de pensão e gente dando golpe nos trabalhadores é gigante. Isso estava acontecendo no Brasil também. Então, o governador pegava esse dinheiro do fundo de pensão e colocava nos títulos do Banco Master. Porque o título prometia 120% do CDI. Então, assim, prometia muito mais. Então, não se sabe ainda se os governadores de direita foram enganados pelo Vorcaro ou se, na realidade, faziam parte desse jogo de jogar lá dentro esses títulos e, quando o banco fosse liquidado, receberiam alguma coisa por esses valores. Então, tem muita gente enfiada. A informação que eu tenho aqui, Tereza, em Brasília, é de que tem gente da esquerda, da direita, do centrão e de todos os lados, e, portanto, que a possibilidade que isso termine num grande acordo com o STF, com tudo. O problema é que, como se colocou o Toffoli e agora o Alexandre de Moraes nesse processo, esse acordão ficou mais difícil. Porque agora o Toffoli tem que explicar por que ele trouxe toda a investigação para o lado dele. Ele explicou no despacho dele, dizendo que como existem autoridades com foro, especialmente aí pessoas ligadas a... né? Mas tem também o Banco Central, né? Então que tudo ficaria para ele. O que a oposição está dizendo é que ele fez isso porque ele está tentando proteger esse conjunto de políticos que estão ali colocados. E o Alexandre de Moraes entra nessa história por conta dessa denúncia mal apurada da Malu Gaspar a respeito de um contrato de 129 milhões que ele teria, que a esposa dele teria com o Banco Master, né? E aí a gente vai olhar para o STF, Tereza, você sabe isso melhor do que eu, praticamente todos os ministros do STF têm familiares com contratos e causas dentro do STF, e alguns anos atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, o STF afirmou numa decisão de que não havia problema nenhum ministros do STF julgarem causas em que os seus parentes estivessem defendendo uma parte ou outra, quer dizer, rompendo com qualquer ideia de ética e distanciamento. Aí é que entra a situação, porque para não deixar esse grande acordão, uma parte da política brasileira, de esquerda e de direita, está tentando imbricar os juízes nisso e dizer, olha, esses juízes não são competentes, não são suficientemente distantes para tomar as decisões que estão tomando. Ou seja, o Toffoli não pode fazer essa cariação nesse momento e também não pode revogar a liquidação do Banco Master. Por quê? E aí entra uma outra camada, como disse a Sara. No final dessa história, você tem o André Esteves. O que é o André Esteves? O André Esteves é um multimilionário, bilionário brasileiro, banqueiro, que vive fazendo isso. Ele compra títulos velhos, a preço baixo, que ninguém mais quer, e ele arruma uma forma de valorizar esses títulos. Eu não vou entrar no mérito ético disso, não vou aqui fazer julgamento se esses negócios são corretos ou não. Por princípio, eu acho que o sistema financeiro é um grande jogo em cima de pessoas que não têm informação e perdem dinheiro, mas o André Esteves estava a ponto de fazer uma oferta pelo Banco Master e receber esses valores. A ação do Banco Central interrompe isso, dizendo, não, você não vai fazer, não vai entrar. E aí ontem, né, Sara, nós até rimos em função disso, o Reinaldo Azevedo resolveu peitar o André Esteves, disse que ligou para o André Esteves no telefone, perguntando, escuta, você quer derrubar o Alexandre de Moraes? E aí ele publicou a resposta do André Esteves. Tereza,
Você é uma jornalista séria, querida. Eu tomo minhas posições muitas vezes lendo você. Você acha que o André Esteves diria pro jornalista em questão de que ele queria derrubar André Esteves? Você acha que ele ia fazer isso? Não, pegava o telefone. Derrubar André Esteves, não, derrubar. Não, derrubar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. Você acha que ele diria realmente? O que o Reinaldo disse que o André Esteves disse? Diz que não, que nunca pensou nisso. Jamais pensaria nisso. E a minha pergunta para você é, ele teria como dizer diferente, Tereza? Imagina o André Esteves dizendo, quero derrubar Alexandre de Moraes e metade do STF nessa brincadeira. Mas veja, vão se colocando camadas, já se chegou a dizer que a Malu Gaspar teria feito uma denúncia do mesmo porte da denúncia de Watergate. Imagina a situação, a loucura. Então, assim, está se fazendo disso um enorme de uma questão política e não se tem as provas efetivas. Então, o que nós estamos dizendo desde ontem, né? É preciso investigar. Vamos parar de elocubrar em cima disso e vamos investigar sério, né? Agora, eu achei que a segurança dos que querem, da extrema-direita, que quer pedir o Alexandre, o impeachment do Alexandre de Moraes, está muito, muito fraca, né? Assim, não há nenhuma consistência. Eles sabem que não há consistência para pedir impeachment do ministro, porque eles que deixaram para fevereiro. Né? Se eles estivessem seguros de que poderiam, o Congresso está em recesso, mas não fecha. Como você sabe, funciona a comissão de representação durante o recesso, que poderia receber um pedido de impeachment, já marcar isso, contava prazo, em suma, já criava fato político. Deixaram para fevereiro, porque eu acho que porque está se vendo que não tem muita consistência esse negócio, né? O Carlos Gilberto Silva, né, do PL da Paraíba, ele mesmo falou que ia ficar para fevereiro porque não ia conseguir, o recesso atrapalhava, né? Assim, como a Tereza falou, se houvesse mesmo essa força toda, não seria necessário deixar para 2026. E tem também a questão da CPI, né, do Banco Master. Ontem, inclusive, Tereza, a gente iniciou o programa aqui 18 horas já tinha superchat perguntando qual era a opinião do Horta sobre a CPI do Banco Master. Eu vou te repassar essa mesma questão. Não, eu não sei, tá? Não vou nem opinar, porque não sei se foi pedida, quantas assinaturas, estou aterrissando aqui, tomando pé, não sei quem está propondo, tá? Quem está propondo? Quem são os proponentes? É o PL? O PL, inclusive o cabo. Eu só lembro Carlos Jordi. O Carlos Jordi, aquele que foi pego com uma quantidade, um valor considerável pela Polícia Federal no dia do aniversário da filha, né? Que é a linha de defesa dele. Não poderia ter feito. Ele ainda está com essa desenvoltura, tudo propondo CPI, né? Exatamente. Não, eu não sei. Eu não 150 parlamentares já assinaram essa CPI mista do Banco Master e precisa de 198 para abrir. Inclusive. Precisa de 171, não? Ah, não, é mista, né? É mista. CPMI. Inclusive, Heloísa Helena, né? O pessoal está pedindo para lembrar essa figura, porque parece que a gente voltou no tempo. E aí a gente tem a Heloísa Helena aí como suplente do Glauber, que também assinou, inclusive Heloísa Helena com a mesma aparência física, né? É muito curioso isso, parece que a gente voltou. Não, eu vi uma foto dela só depois que ela... depois que o Glauber foi suspenso, né? Eu só vi uma foto dela, mas achei assim que o tempo fez bastante estragos ali, como faz com todos nós, né? Mas o discurso não mudou, Tereza. Ela segue como a grande inquisidora da esquerda. Levantou a tocha, diz que está lá, não é para contentar ninguém, e já está tocando fogo na coisa. Assinou a CPI e parece que a coisa... Enfim, está se precisando. Mas me diz uma coisa, e 27 senadores. Por que a extrema-direita quer uma CPMI que pode... que tem muito mais chances de jogar lama sobre seus aliados da própria direita, mais do centrão, digamos, não do PL, mas do centrão, do que da esquerda, né? Por que o PL faz isso?
Aí é que tá, né? Faz muito tempo, e você sabe isso melhor que eu, que o Congresso não tem mais aquela coordenação e aquele sentido de estratégia a longo prazo, né? Que era dado antes pelos grandes caciques e tudo mais. Nós ficamos o Congresso hoje é um eterno baixo clero. Nós temos pequenas bolhas que promovem o processo eleitoral, promovem o processo legislativo conforme seus interesses. Então, o PL, nesse tipo, e a gente está falando do Carlos Jordim, então, para você ter uma ideia de quem no PL está fazendo isso, é esse baixo clero, né? Conseguiu, a partir de agora, tentar esse fato político para abrir as entranhas desse sistema financeiro, que por eles, na narrativa deles, vai encontrar as figuras de esquerda e, em última instância, Luiz Inácio Lula da Silva nesse processo. O objetivo é trazer o presidente Lula para dentro ou da CPI do Banco Master ou da CPI do INSS. Mas existe algum indício disso, né? No caso do INSS, até sim, haveria ali, porque teve irmão do Lula, que é membro de um sindicato envolvido, etc. Mas nesse caso aí, qual é o Banco Central? Seria o Banco Central, seria a ação do Banco Central. Vamos lembrar que o Banco Master, o economista do Banco Master, o economista-chefe do Banco Master era o Paulo Gala, né? Que é ligado a alguns grupos de esquerda e que teria sido, então, até há pouco tempo atrás, teria sido o economista-chefe do banco. E depois teria a ação do Galípolo e a ação dos outros ali dentro, tentando segurar o Banco Master. Então eles querem colocar o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Galípolo no centro dessa suposta CPMI. Mas aí fazer uma confusão. O Banco Central não é independente? Assim, tudo indica que realmente o Banco Central foi leniente. Eu acho que ele, ao contrário, assim, esse argumento de que ele não deixou o banco se articular, se recuperar, foi assodado e não deu não deu nenhuma chance de respiração aí para o banco, etc. Pelo contrário, o que indica é que o banco foi leniente, né? O banco deixou a operação de compra do BRB andar, depois proibiu, etc. Agora, o Banco Central é independente, né? É difícil, mesmo que o Lula nomeou o Galípolo, mas institucionalmente, juridicamente, o Banco Central é independente e o presidente da República não responde por atos dos diretores, não é não? E aí você toca num ponto, tua inteligência é fantástica, Tereza, você toca num ponto importante aqui, né? O que aconteceu? Há mais de 30 relatórios da FEBRABAN, na época que o presidente do Banco Central ainda era o Campos Neto, há mais de 30 relatórios da FEBRABAN indicando a gestão temerária do Master durante todo aquele período. E o Campos Neto não fez absolutamente nada. Então, parte dessa CPI é também para dizer que o Banco Central teria sido leniente lá atrás, né? Mas a chegada do Galípolo à presidência do banco também não mudou essa posição, a não ser no último momento. Então, o que a defesa do Banco Master alega foi se deixando isso acontecer, mesmo o Banco Central sabendo, e de repente, num dado momento, houve uma mudança na posição do banco e se correu com os prazos, né? E nesse processo todo, eles querem, obviamente, trazer o Galípolo para dentro desse processo. E aí você toca num ponto importante. Será que não era a gente, talvez, questionar essa questão do Banco Central independente a partir exatamente desse caso? Será que esse caso não pode ser utilizado a partir de uma investigação mais profunda, exatamente para demonstrar que o Banco Central não pode agir de forma independente? Porque, no fundo, Tereza, tudo isso vai estourar nas costas do presidente Lula, se eles conseguirem abrir essa CPI. Né? Então, como é que o presidente Lula pode ser responsabilizado por uma coisa em que ele não tem gerência sobre ela, como você lembrou aquilo? Agora, eleitoralmente, Tereza, você sabe que não faz diferença. Para o povão, a gente pode ficar gritando o tempo inteiro, dizendo aqui, olha, o presidente Lula não tem gerência sobre o Banco Central. Para o povão e para as fake news da internet, o que vai acontecer é isso. O Banco Central indicado... Nomeou o pai da criança, né? Nomeou, é responsável pela criança. Inclusive, a gente não pode esquecer que existe uma leitura no imaginário popular de uma conexão muito, quase íntima, né, do ministro Alexandre de Moraes com o PT, com o presidente Lula. Bolsonaro personalizou muito, né, esse arqui-inimigo dele nesse sentido. Gente, tem algumas mensagens aqui que eu queria ler com vocês, porque, inclusive, tem... o Sakamoto, né, acho que foi o Horta que trouxe essa informação, não, foi Tereza, no resumo dela, trouxe essa informação. O Sakamoto falou sobre o pânico em Brasília em relação a mexer nesse vespeiro que é o Banco Master, como o Horta falou. E a delação do Vorcaro, né? Ele até fez uma comparação com o Mauro Cid, né, que perto do que o Mauro Cid falou, aliás, perto do que ele pode falar, o Mauro Cid foi fichinha.
né? Mas tem uma questão aqui da Zelina que é importante, que eu acho que no meio dessa discussão toda, de números muito superlativos, né, acaba se perdendo. Ela pergunta o seguinte: as pessoas, elas vão, afinal, receber o fundo de previdência que foi perdido? Até 250 mil, com certeza. Até 250 mil. O fundo garantidor garante, né? O que é esse fundo garantidor? O Fernando Henrique Cardoso, a gente tem que dar nome aos bois, infelizmente. O Fernando Henrique Cardoso, quando fez a reorganização do Plano Real, ele percebeu que o sistema bancário brasileiro tinha problemas. Então ele criou mecanismos para controlar isso. Inclusive, quando tem a crise de 2008 e 2010, o Brasil não sofre a crise porque o nosso sistema bancário tinha regras mais fixas, ou seja, os bancos são obrigados a depositar valores maiores em cima de cada depósito, a guardar determinadas situações e não podem fazer spreads bancários muito grandes. O sistema bancário brasileiro tem uma resiliência. E o fato dele ter poucos bancos também significa isso. Uma das coisas que ele criou é isso: os bancos precisam anualmente aportar uma quantidade de dinheiro ali como um fundo garantidor a todos os investidores. Só que esse fundo só cobre até 250 mil por pessoa. Isso você recebe de imediato. Decreta a intervenção do banco, como aconteceu, a liquidação, e todo mundo que tinha até 250 mil de investimento recebe de imediato. Os outros vai depender aí de você ir para cima do patrimônio do Vorcaro e obviamente, dos sócios do Banco Master. Então, depende de demonstrar crime e tudo mais para ser colocado. Agora, o que está se dizendo é que, se esses valores forem muito altos, e parece que eram, porque o banco não era um banco que só vendia esses títulos podres para pessoas de baixa renda, eles faziam grandes negócios a partir de estados e dessa situação toda. Isso significa que os bancos teriam que aportar, o sistema bancário financeiro brasileiro teria que aportar dinheiro, e os banqueiros não estão muito felizes com isso. Você pode imaginar, Tereza, a gente tem que botar mais dinheiro nesse processo para salvar o sistema todo. O que eles querem é fritar o Vorcaro e todo mundo que está em volta nesse processo o mais rápido possível. E se eles puderem colocar nesse processo de fritura alguém próximo a presidente Lula, para eles é o golpe de mão cheia, né? Pois é, parece que essa informação das últimas horas que o Banco Central levou, o TCU, falava exatamente disso que você está falando, de um tombo muito maior do que o que se sabia, né, no saldo geral ali do Fundo Garantidor de Crédito, né, que é uma montanha de dinheiro que deve ter lá, né, aportado pelo conjunto dos bancos públicos e privados. Parece que é muito maior o tombo que o Masters deu ali do que o que se tinha informado antes. Olha só, esse assunto não acaba. Vamos falar um pouquinho, não sei de que você tem aí na pauta. Tereza, deixa eu ler essas últimas mensagens, a gente encerra esse assunto aqui. São Brás, vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Dom Quixote fala assim: Horta, e o peculato da Michelle em 42 milhões, tudo registrado na delação do Cidinho, não vai ser indiciada, não? A Reginalíssima fala: bem-vindíssima, Tereza. É outra, né? A Rita Vieira fala assim: não tem jeito do Vorcaro ter sido um dos financiadores da tentativa de golpe, já que ele é amiguinho lá da extrema-direita do Centrão. O Luiz, ele fala... É o Luiz? Ele fala assim: Sara, um bom ano para você e para o Luizinho. Luiz esteve aqui, por isso que eu saí, veio me deixar um presente. Olha que já é Luizinho agora, é? Ah, que gracinha. Não pato da Fiesp, não, né? Não é um pato da Fiesp. Ele do nada entra aqui, aí às vezes me entrega uma batata doce, uma cebola, enfim. O José, hoje ele deixou uma fonte, né, o Horta, na hora da reunião de pauta, veio deixar uma fonte de energia. Ele trouxe uma fonte de energia e entregou para a Sara, assim. Eu digo, esse rapaz está fazendo treinamento com resistentes cubanos. Ele não e era a fonte da babá eletrônica, Tereza. Ele descobriu a babá eletrônica, ele tirou a fonte da babá eletrônica e entregou para ela. Quase que ele diz assim: você não vai me monitorar. Guribão esse. Gente, é difícil, viu? O José, ele fala o seguinte: boa noite, eu já votei 2 vezes no IBEST. Ontem eu estava ouvindo, em forma de piada, que a extrema-direita estava pedindo a anistia do Glauber. A Heloísa Helena incomoda mais do que o Glauber, viu? Rumo ao Lula 4. O José Arnulfo fala assim: a intenção da direita em fazer uma CPMI é para enfraquecer o Xandão
que foi responsável pela sustentação da democracia. O peso pesado fala assim, gente, vários institutos de pensão de servidores públicos investiram na Master para que o Vocaro pudesse, no próximo ano, financiar candidaturas desses envolvidos. A intervenção melou esse plano do Cebolinha. E a Reginalíssima fala assim, o foco... Cadê? O foto da Nacus Fake. Nacus Fake é o presidente Lula, exatamente. Eu não sei o que é a Nacus Fake, não. Eu acredito que a Reginalíssima está falando da CPMI, que incorpora tudo, que faz parecer que o Banco Master, o Moraes, o Lula, é tudo uma coisa só. Mas vamos lá, a gente tem organizado aqui, Tereza, que é uma sugestão, na verdade, se você quiser mudar a ordem, fica à vontade. A gente está pensando em falar sobre as perspectivas para o Brasil, porque a gente tem essa notícia de queda de desemprego, do Ibovespa subindo, né, mais de 30% em 2025, e o presidente Lula o tempo todo falando 2026 vai ser o ano da verdade. Inclusive, na última manifestação pública dele, acho que foi com a reunião com os ministros, ele falou assim, eu quero todo mundo mostrando o serviço publicamente, falando o que fez. As pessoas precisam entender que a gente precisa mostrar o serviço, além de fazer o serviço em si, né? Mas, vamos lá, Tereza. Não, é bom isso. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do futuro do Ministério da Justiça, que é para janeiro, né? Não é para amanhã. Mas acho que é bom, sim, esse que você trouxe, essa pauta econômica do dia, essa divulgação da queda nos últimos 3 meses, do trimestre que terminou em novembro, o desemprego ter batido lá embaixo em 5,2%, repetindo já tinha sido o menor, o menor índice da série histórica, começada em 2012, de medição do desemprego, que tinha sido 5,4%, e agora caiu mais ainda, 5,2%. Realmente é um feito do governo Lula, e não só caiu o desemprego, mas pessoas, né, saíram do desemprego e tal, como também houve aumento da renda média do trabalhador no Brasil, a renda média de 3.574 teve aí um crescimento de 18% em relação ao outro trimestre, né? E teve também, então, você tem aí a queda do desemprego, aumento da renda média, e também tem aí a inflação, né? O mercado o tempo todo com terrorismo e tal, que está descontrolada, previsões de que ia fechar o ano com o IPCA com 5,68 e tal, e na segunda-feira, anteontem, né? Hoje é quarta, em suma, nessa última segunda-feira, o Boletim Focus, que é, né, aquela pesquisa que o Banco Central realiza entre agentes financeiros, em suma, o povo do mercado do capital financeiro, e deu 4,32, né? Assim, o próprio mercado corrigindo para baixo esse indicador, que, juntamente com o dado de desemprego e rendas, é um trio de números muito favoráveis ao governo, né? Um saldo muito bom aí para fechar o ano, que ainda tem os dados de dezembro, depois isso vai ser atualizado, mas acho que é um feito muito, muito bom, fora o conjunto de outras realidades econômicas, crescimento da própria economia, redução de desigualdade, redução de pobreza. Em suma, o conjunto de entregas do presidente é muito rico, né? Essa que ele chama de entregas para o ano que vem, o que faz, né, assim, digamos, sugere o favoritismo que as pesquisas também conferem ao presidente Lula neste momento, né? O favoritismo eleitoral. É claro que faltam 10 meses para a eleição, muita coisa pode acontecer, mas esses indicadores econômicos e as realizações sociais, afora também
outras conquistas positivas, como projeção internacional do país e do próprio presidente, etc., tudo isso vai, digamos, consolidando o favoritismo eleitoral do Lula. Agora, tudo pode acontecer, mas fosse essa eleição hoje, estaria muito difícil aí para os adversários, né? Isso, e aí a gente entra nas duas questões. Por um lado, isso demonstra um pouco por que esse desespero para criar um fato político que embole esse meio campo, porque se nós levarmos a coisa como está, o presidente Lula se fortalece, como está se fortalecendo nas pesquisas, né? E segundo, se coloca uma pressão muito grande sobre o próprio Banco Central, que está praticando taxas de juros reais de 10% ao ano. O juro real você pega a Selic e diminui pela inflação. Então, olha que interessante. Olha como a atitude do Gabriel Galípolo começa a colocar em xeque a própria posição do governo. Porque se você mantém a Selic alta e o presidente Lula consegue baixar a inflação, isso significa que o juro vai crescendo. Porque se a inflação ficar 5 e a Selic 15, o juro real é de 10. Mas se o presidente Lula baixar a inflação para 4, como o próprio Boletim Focus está pensando, 4,30 e poucos, o juro vai para 11, ou seja, os banqueiros vão ganhando mais quando o presidente vai trabalhando para reduzir a inflação. E é isso que pressiona a vida do Galípolo, porque muita gente na própria esquerda, o próprio presidente, ministro que colocou o Galípolo lá, já está dizendo, é preciso baixar juro. Só que você não baixa o juro simplesmente numa tacada. O Galípolo não pode levantar, né, ano novo, 2026, viva, Saragóis, amanhã nós vamos baixar o juro para 5%. Meu Deus, ele mata o mercado, ele precisa baixar de forma lenta e continuada. Isso significa que ele precisaria começar a tirar meio ponto a cada mês, para a gente ter uma redução de 4 pontos percentuais até o processo eleitoral. E esperar que a economia desse resultado a isso, ou seja, praticamente está inviabilizado que a mudança na política de juros traga algum benefício para o presidente. O presidente Lula vai ter que inventar uma forma de fazer esses números maravilhosos que a Tereza colocou aqui, que eles possam transparecer de forma mais direta no tecido social, sem necessariamente mudar os juros. E aí que está o grande problema. E aí que muita gente, que são estrategistas políticos, estão dizendo, não adianta a gente criar todo esse cenário maravilhoso de crescimento e manter uma taxa real de 10%, que nem o empresariado consegue efetivamente investir no Brasil por causa desses juros predatórios. Você lembra daquela declaração que o Lula deu faz pouco tempo? Não foi uma declaração, acho que não teve uma entrevista coletiva, né? Não teve uma entrevista coletiva? Foi naquele dia, acho que foi naquela entrevista que ele diz... ele fala que está sentindo o cheiro do início da redução dos juros, né? Isso. Eu acho que eu estou com essa declaração aqui no ponto, viu? Vamos ver se é isso aqui, ó. De confiança no companheiro Galípolo, presidente do Banco Central. Eu nunca fui favorável à independência do Banco Central. Nunca. Achei que o presidente da República indica o presidente do Banco Central e tira a hora que quiser. Fernando Henrique Cardoso tirou conta da data, uns 4 ou 5. Você coloca o presidente do Banco Central, ele não dá certo, você tira. O que não dá é o seguinte, do jeito que está, eu indiquei um presidente do Banco Central, ele vai ficar 2 anos num outro governo se a gente perder as eleições. Eu acho que não é correto. O governo que entra tem o direito de indicar o presidente do Banco Central, na expectativa de que ele seja o melhor presidente do Banco Central possível. Eu fiquei 8 anos com o Meirelles e não me arrependo. Meirelles prestou um grande serviço. E tenho certeza que o Galípolo vai prestar um grande serviço. Vai prestar um grande serviço. E eu acho que todo mundo está prevendo, da mesma forma que a gente sente cheiro de chuva, eu estou sentindo um cheiro de que logo, logo a taxa de juros vão começar a baixar. Agora, o Banco Central tem autonomia. É importante lembrar que jamais eu farei pressão para que o Galípolo tome a atitude que tiver que tomar. Esse homem é gênio! Poético. Esse homem é um gênio. Eu tô sentindo o cheiro de fritura do Galípolo. Entendeu? Ele mandou a resposta pro Galípolo. Ele disse, olha, vai prestar um grande serviço. Perceba, o cara tá como presidente já há 1 ano e ainda não prestou um grande serviço. Segundo o presidente, ele vai prestar. Eu acho que ele mandou um recado, Tereza. Eu acho que é um recado. Eu não lembrava que tinha sido tão poético assim, sabe? Quando a gente sente o cheiro de chuva.
Eu também não lembrava de como era a frase, não, mas foi bom também ele reafirmar que é contra a independência, né? Porque isso aí essa carga tem que ser feita permanentemente, essa discussão não pode ser esquecida. É bom que o Lula tenha recordado isso. E depois mandou o recado, como diz você, olha, não passe por essa cadeira sem prestar um serviço ao país, né? Senão fica muito ruim para a sua biografia e tal. Essa discussão é muito importante porque a independência do Banco Central e essa ideia de que o mandato do Banco Central ele acontece na metade do mandato de um presidente para metade do mandato do outro, é a tentativa da elite brasileira de se proteger contra qualquer política de redução da desigualdade, né? Era esse o sentido, era para permitir que o Lula tivesse 2 anos ainda de Campos Neto para que a política não fosse mudar. Você lembra, Tereza, que inclusive o governo Bolsonaro queria criar contas lastreadas em dólar no Brasil? Você lembra que esse era um dos objetivos? Se a elite brasileira pudesse guardar dólares e ter o Banco Central independente com esse mandato entre os 2 presidentes, era o melhor mundo para eles, porque eles não precisariam se preocupar com absolutamente nada. A sua riqueza estaria completamente protegida da democracia. E é isso que o presidente Lula coloca, né? Que democracia é essa que o presidente eleito com mais de 60 milhões não pode trocar o presidente do Banco Central que mantém taxas de juros de 10%. O aviso foi claro, está na hora do Galípolo começar a se mexer. É verdade. Vamos ver, agora o ano vai virar e o Lula não falou, né, quanto tempo, mas ele falou que está chegando esse momento, né, que veio. Para ser neste mandato dele, tem que começar logo, né? E o legal é ele termina dizendo que... começar derrubando de cambulhada. De cambulhada, então vai ter que ser meio, tem que começar logo. Então, isso quando deve ter, acho que janeiro não tem Copom, né? Acho que é só em fevereiro que tem Copom, porque teve um agora, não teve um? Eu acho que sim. E o mais poético disso, Tereza, é ele dizer que ele nunca pressionaria o Banco Central. Isso tem o quê? 2 semanas, né? Acho que tem 2 semanas essa fala do presidente Lula. Mas ele vem mandando recado para o Galípolo desde que o Galípolo assumiu, ele veio mandando, ele já vinha dizendo, olha, tanto que uma hora os jornalistas perguntam para ele diz assim, não, essa subida de juro, porque o Galípolo começa, assume e sobe o juro, né? E ele diz assim, essa subida de juro estava precificada, ou seja, o Galípolo tinha avisado para ele que isso ia acontecer, mas agora vai começar a diminuir. Ele já está mandando esse recado há um tempão. Eu acho que está terminando a paciência do presidente, hein? Mas pode ser recado, mas concordando com você, mas a minha primeira leitura foi o contrário, né? Foi de que o Galípolo já tinha dado para ele, presidente, segura as pontas aí, porque virando o ano a gente já conseguiu derrubar o dólar bastante, que o cálculo do Galípolo sempre foi isso, mexer no câmbio, derrubar o câmbio, para com isso forçar a inflação para baixo e aí ele poder começar a reduzir os juros, né? A leitura, assim, a estratégia dele é apresentada dentro do governo como sendo isso, né? Eu mexo no câmbio e não na taxa de juros. Com o câmbio, derrubo a inflação. Com a inflação sob controle, aí poderei mexer. A minha impressão no dia da entrevista coletiva, eu assisti de longe, aliás, eu nem assisti, vi uns pedaços depois, me confundi com o horário, mas vi esse pedaço, a minha impressão foi de que o Galípolo é que tivesse dado o recado. Olha, agora, virando o ano, a gente vai poder começar a mexer no juro. Hoje mesmo tem, né, uma matéria, em algum lugar eu vi um índice, que o dólar nunca caiu tanto nos últimos 5 anos, né, assim, a queda do dólar em relação ao real foi, ou a valorização do real foi uma coisa assim, muito, muito forte. Eu esqueci os números, não guardei o número. Baixou para 5,20, né? É isso? Mas assim, o somatório da valorização tem um índice percentual, mas que eu não memorizei. Sei que foi muito significativo. Então, a minha impressão foi o contrário, sabe? Foi de que o Lula estava
falando ali, verbalizando algo que veio do Galípolo para ele. Mas não sei, isso é especulação. O dólar caiu em 2025, a informação é essa, o dólar em 2025 caiu 11,19%. Ou seja, se nós pegarmos o valor que inicia e o valor que termina, ele depreciou, ele diminuiu 11%, e essa queda é a maior queda em um ano nos últimos 9 anos. Né? Isso tem várias causas, a política agressiva do Trump, a resiliência do governo brasileiro, a agressividade da China nesse processo. Então, tem uma série de questões aí, mas o fato é que, caindo essa condição do dólar, 2 coisas acontecem no Brasil. Primeiro, o agronegócio fica indignado, né? Porque recebe menos dinheiro pela exportação. E aí, isso vai ter um processo lá. Segundo, os empresários brasileiros começam a poder fazer aquela política de reforma tecnológica que nós precisamos fazer para crescer as nossas indústrias. Não há como você querer que o empresário invista em tecnologia e compra maquinário estrangeiro, alguma coisa assim, com um dólar nas alturas. Então, é política essencial reduzir esse valor do dólar para que a gente volte a crescer de forma mais organizada, né? Não apenas nesses grandes tirões feitos pelo agronegócio. E isso ajuda a recompor um pouco as forças políticas no Brasil. Ou seja, se o dólar cai, a gente começa a ter o empresariado falando um pouco mais grosso também, com possibilidade de agir nessa política partidária. E eu tenho a impressão que eles aprenderam com o tombo do Bolsonaro, Tereza, porque o Brasil cresceu do governo Lula vendendo liquidificador para pessoas da classe C e D, porque o presidente tinha conseguido tirar essas pessoas da pobreza e colocar na condição de comprar produtos, e esses empresários que enriqueceram por essa política do presidente resolveram apoiar Bolsonaro, que destruiu a economia brasileira para essa população. Então acho que esse pessoal está se dando conta de novo o seguinte, olha, é um tiro no pé eu votar contra o presidente Lula nesse processo. E isso me parece é o que nós vamos ver nas grandes pesquisas que estão sendo feitas, que apontam Lula disparadamente na frente. A gente vai conversar daqui a pouco com o Pitilo para falar, né, tratar um pouco dessas pautas internacionais, o que a gente pode esperar. Mas antes eu queria só compartilhar com vocês uma notícia aqui que é aquele tipo de notícia que dá um aperto no coração. O presidente Trump ele foi autorizado por um juiz que já tinha negado esse pedido a usar informações do sistema médico público dos Estados Unidos para rastrear imigrantes. Assim, isso é um absurdo. As pessoas vão morrer em casa, gente. As pessoas vão morrer em casa com medo de ser pego pelo ICE. Isso é uma coisa que a gente tem que muito levar em conta. Isso. E eles nem têm, é muito fácil, porque não é um SUS, né? Uma coisa gigantesca, um sistema, né, enorme como o nosso. Eles têm muito pouca, a estrutura de saúde pública deles é muito irrisória, né, muito pequena. E realmente só os muito pobres. Por exemplo, você não tem ambulatório nos Estados Unidos público, você só tem emergência, né? São muito poucas as possibilidades de você se tratar nos Estados Unidos no sistema público. Você tem emergência, e quem vai na emergência pública é geralmente quem não tem plano de saúde, são os muito pobres, os imigrantes. Então é muito fácil, porque o sistema é muito pequeno, né? Então pesquisar ali, rastrear ali, é bem diferente, por exemplo, no SUS, que é uma estrutura gigantesca. Mas tem uma questão filosófica aí de fundo, né? Porque a grande contribuição dos democratas era o Medicaid, o Obamacare, como eles estavam dizendo, né? E eles que trazia, mas trazia a possibilidade de uma classe média baixa nos Estados Unidos conseguir aderir a esses programas para poder ter um mínimo de controle sobre sua estrutura de saúde, para poder, se for atropelado, ir para um hospital e não perder a casa, né? E tem uma questão filosófica aí, além desse ataque às reminiscências desse Obamacare que o Trump faz agora, é de fazer com que o imigrante ele tenha que escolher nos Estados Unidos entre ir para um médico e se tratar ou ser expulso dos Estados Unidos. Isso é, inclusive, contra os direitos humanos. Por isso que quando a gente fala em ligar dados, por exemplo, os dados da saúde tem que se tomar muito cuidado para fazer isso. Porque você não pode, por exemplo, usar os dados da saúde para alimentar banco de dados da justiça.
em que a pessoa tenha, por exemplo, no Brasil, que escolher, não, eu vou no hospital, mas aí eu vou dar o meu novo endereço e eu vou ser processado. Você entende? É o que está acontecendo nos Estados Unidos. O imigrante ele vai ter que escolher se ele quer ser tratado ou se ele vai ser expulso dos Estados Unidos. Isso é uma questão filosófica de fundo brutal. Isso é contra os direitos humanos, contra tudo que os Estados Unidos ajudaram a construir no século XX, né? Porque esse discurso dos direitos humanos vem muito pós-Segunda Guerra e implementado em língua inglesa pelos norte-americanos para atacar a União Soviética na época, para atacar a Europa Oriental. E agora o Trump usa isso de uma forma brutal, ou seja, o imigrante vai ter que escolher, ou morre em casa, ou corre o risco de receber o ICE, que é essa polícia de imigração nos Estados Unidos, que está tirando as pessoas na frente dos seus filhos. Nós temos inúmeros vídeos que eles entram nas casas e arrastam as pessoas, pais e mães, para fora e deixam as crianças na casa. Dane-se, os pais não encontram mais as crianças, não sabem onde é que foi parar. Isso está acontecendo em todos os Estados Unidos, levando a classe média americana, inclusive, a ficar muito revoltada com tudo isso. É verdade. O Afonso faz essa conexão com a Alemanha nazista e não é um exagero, não. A Alemanha nazista foi a primeira. A Alemanha nazista foi a primeira a usar os registros administrativos como forma de perseguição política. E ela fez isso muito bem, porque os alemães eram muito metódicos nos registros que tinham. E eles, no mundo analógico ainda, fizeram esse cruzamento. Imagina hoje que você faz isso tudo de forma digital. Eu tenho dito que se Hitler e Mussolini estivessem vivos e vissem o poder que as Big Techs têm hoje no mundo, eles bateriam palmas, porque eles nunca imaginaram uma sociedade com tamanho controle da informação que esses grupos têm, como tem hoje. Hitler, Mussolini e aquele que era ministro da propaganda, do Hitler. Goebbels. O Goebbels. Já pensou o Goebbels vendo tudo isso aí? Inteligência artificial. Goebbels com o Facebook na mão. Já imaginou o Goebbels com o Facebook na mão? É mais ou menos o que nós temos hoje. É mais ou menos o Zuckerberg. Como as fake news seriam uma arma tão poderosa na mão de um Goebbels, né? Esse bichinho aí que controla a informação. Os algoritmos? Os algoritmos. Né? Mas está sendo, né, Tereza? 2018, Bolsonaro se elege com fake news. 2022, claro. Ele quase vence o Lula com fake news. E 2026, nós sabemos que a coisa vai ser feia e bruta. Porque aí nós vamos ter inteligência artificial comendo solta. Você vai ver vídeos e áudios do Lula como se fosse ele dizendo grandes disparates, né? Mas, assim, aquela voz... A gente já está vendo isso. Inclusive, agora essa semana foi compartilhado aí nas redes de extrema-direita um vídeo olha só, gente, do presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e a esposa, né, Viviane Basser, né, Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, estourando um champanhe juntos, comemorando qualquer coisa em relação ao Master. E é muito bem feito. Tem alguns movimentos estranhos assim, mas a IA generativa ela tá muito fina. E agora o Benito assusta aqui a Sara. Benito, não faça mais isso, tá? Porque quando o Benito escreve aqui Peter Thiel é o Goebbels, a Sara se desespera, porque o Peter Thiel é sócio da Palantir, que é a grande empresa que controla esses dados, que, por sinal, eu não quero falar aqui, porque eu combinei com a Sara de não falar, mas que tem controle hoje sobre os dados da educação brasileira. A gente vai ter que conversar isso de forma mais séria. E isso é muito perigoso. Se vocês quiserem adentrar um pouco nesse mundo de controle de informação, procurem o que é a Palantir e quem é o Peter Thiel, e não assustem mais a Sara desse jeito, que ela dá pulo aqui depois. Olha só, deixa eu ler aqui algumas mensagens antes do Pitilo chegar. O Peso Pesado fala assim: o fundo garantidor só cobre os CPFs, CNPJs, né, institutos de pensão, não é o ressarcimento. Não é automático, cada um tem que pedir individualmente. Inclusive, tomem cuidado, gente. Vocês precisam acessar o site do Fundo Garantidor de Créditos e tomar cuidado para não sair baixando aplicativo, pelo amor de Deus, porque até no caso do ressarcimento do INSS aconteceu muito golpe, né? Muito aplicativo falso. A Reginalíssima está explicando que é porque ela digitou errado. Malus fake, foi o que ela quis dizer, né? Uma ligação fake.
Exato. Ela fala assim, queridos, alemães e ingleses, o Churchill, o Roosevelt, à época, já usavam esses artifícios na guerra híbrida, exatamente, né? Usavam as mentiras. Deixa eu ver se eu pulei algum. Não, acho que eu não pulei nenhum. Teve toda aquela história de decifrar os códigos de comunicação, mas aquilo era infância, né? Aquilo ainda era a infância da tecnologia da informação. É isso, gente. Eu vou embarcar aqui o Pitilo, tá? Professor João Cláudio Pitilo está aqui conosco. Olha o nosso assunto com ele, não é Pitilo. A gente vai falar sobre pauta internacional de modo geral, o que é que a gente pode esperar desse mundo. O Pitilo, ele é especialista na guerra patriótica, nessa Segunda Guerra, e sobretudo nessa questão Rússia e Ucrânia, mas ele está aqui para tratar dessas pautas internacionais. Venezuela também, que a Venezuela que tá feia a coisa, exato, né? Tá feia. Pitilo, agora eu quero chamar o Pitilo de Pitbull. Não é Pitbull, é Pitilo. Tá bom, boa noite, Tereza, Fernando, querida Sara, obrigado. Toda essa tropa que está com a gente aí nos acompanhando, boa noite. Estou na área. Ótimo você estar com a gente. Posso começar? Por favor. A Sara disse que a gente pode conversar com você sobre todas as questões candentes aí deste mundo doido, mas eu queria que a gente começasse com a Venezuela, se você estiver de acordo. Claro. A gente viu nas últimas horas, né, a 28ª embarcação ser destruída por aquelas forças norte-americanas ali. Dessa vez nem não foi no Caribe, foi no Pacífico. Eu não sei se essa embarcação era colombiana, porque quem tem os dois oceanos é a Colômbia. Já houve casos de embarcação colombiana também ser destruída. E as mortes ali naquelas circunstâncias chegaram a 101, né, com esses dois. Mas a notícia preocupante mesmo é essa do Trump, de que ele atingiu, de que foi feita uma operação terrestre com um drone. E mais não disse, eu não sei se você tem, o Horta, a Sara, eu andei viajando nas últimas horas. Que operação foi essa, né, do drone? O que ele fez em terra venezuelana, né, no território venezuelano? Em suma, eu tenho muito receio de que a gente vire o ano com a coisa saindo de controle ali. Olha, as informações que eu tenho da Venezuela é que nada do que o Trump falou existiu, né? Enquanto nós não vermos provas contundentes, nós podemos arriscar que ou o Trump está mentindo ou alguém mentiu para o Trump. Era bravado. Pois é, o Trump se caracteriza por fazer uma política midiática, né? A mentira é um hábito desse neofascismo no qual o Trump é um dos representantes. Essa postura pendular, né? Ora fala que vai atacar e recua e ataca, né? E a mentira, né? São histriônicos muitas das vezes e não tem pudores com relação a isso. Então, eu acho que se ele tivesse feito algum ataque à Venezuela, a Venezuela teria a máxima necessidade de avisar ao mundo que estava sendo alvo de sabotagem e de ataque. Eu não consigo entender a estratégia por parte da Venezuela de ficar calada, de se omitir. Não, isso, para mim, não é compreensível, né? Então, eu não tenho capacidade de dizer que isso não aconteceu, mas os informes que eu tenho da Venezuela, que são bastante, eu falo com muita gente na Venezuela, inclusive com alguns ex-diplomatas venezuelanos, que não tem nenhuma informação e que esse tipo de fala do Trump está sendo visto com muita reserva, né? Se isso aconteceu, como você já citou a questão dos barcos, né? Essas operações covardes contra esses barcos, porque na conta que eu vi agora há pouco, dá em torno de 107 mortes, 30 barcos, esse número todo, e nós não conseguimos ver uma arma, uma grama de cocaína, não conseguimos ver nenhum ilícito nesses barcos. Nós estamos vendo os Estados Unidos fazer uma série de assassinatos no Caribe e no Pacífico e não apresentar nenhuma prova. Nada. Não vemos droga, não vemos
arma, não vemos contrabando, não vemos nada. Estamos vendo esses barcos serem explodidos com uma força desproporcional, porque é um absurdo você pegar uma frota com porta-aviões, destroyers, cruzadores, para atacar barcos de pescadores. É uma coisa impensável até então, né? E com relação ao ataque à Venezuela, acho que todos nós sabemos da capacidade tecnológica estadunidense de realizar esse ataque e filmar esse tipo de coisa, né? Os satélites deles são capazes disso. Então, nós ainda não vimos imagens, né? O governo venezuelano fala que isso é mentira, então acho que a gente, a priori, tem que tratar esse assunto com uma certa reserva. Menos mal, tomar assim, que seja bravata é melhor que tenha sido. Eu não vi depois, assim, sabe, se houve houve bomba, ataque com drone, não é para o drone passear, né? É para jogar bomba, né? Sim. Então, não houve. O que ele cita de uma operação encoberta feita pela CIA, que teria atacado um porto, né? Isso é uma coisa que, óbvio, que chamaria a atenção das pessoas ao redor. Todo mundo hoje tem um telefone celular, né? Teria uma imagem. Eu acho que teria que ser um ataque significativo, um ataque pequeno, que não gerasse nenhum tipo de transtorno, que não chamasse a atenção dos populares para filmar, não valeria. Então, para que fosse algo grandioso, é óbvio que iria chamar a atenção da população ao redor desse alvo e que teriam filmes, teriam vídeos, inclusive a oposição venezuelana, ela teria o maior prazer em destacar esse ataque, né? E nós não vimos nada disso até agora. Tá certo. Na realidade, o Donald Trump está fazendo isso para apaziguar suas questões internas, né? Porque ele fez uma série de mudanças recentes agora. Ele trocou o comandante militar do Sul, que inclusive era contra, o comandante anterior era contra a invasão à Venezuela, saiu dizendo isso, e ele faz essa troca e ele gasta muito, né? Algumas estimativas dizem que essas tropas norte-americanas estacionadas no Caribe gastam cerca de 18 milhões de dólares por dia ali paradas. Então, isso é um dinheiro que ele tem que dar conta. Então, como é que ele dá conta? Ele dá conta explodindo esses barcos, dizendo que esses barcos tinham cocaína e criando essas fake news. Até agora se acha que é uma fake news, porque não se tem informação nenhuma, né, de que efetivamente essas são operações pontuais que ajudam a manter os Estados Unidos protegidos. Isso é para consumo interno. Agora, por que a Venezuela, mesmo se fosse atacada, não diria? E aqui a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a Venezuela também quer se mostrar, como a União Soviética fazia na época, né, como aquele resistente incólume que não é atacado pela grande força norte-americana. Então eu acho que se houvesse realmente esse ataque, a Venezuela não diria, porque se foi uma coisa pontual que não danificou, não matou pessoas, e é isso que a CIA está dizendo, que não houve mortes nem nada, a Venezuela teria que dizer, não, isso é uma grande mentira, porque para ela, politicamente, é melhor desacreditar Donald Trump e manter-se como incólume do que necessariamente dizer, olha, realmente estão me atacando. Não, eu acho que aí há um jogo para essa audiência interna nos Estados Unidos, que não sei se o professor Pitillo concorda comigo, que vem desgastando o Donald Trump. Donald Trump começa a ter sinais internos de uma oposição organizada, coisa que até então não tinha. Né? E já se pensa numa eleição de meio de período, como a gente fala nos Estados Unidos, né, que deve vir a partir do ano que vem. Já se pensa numa eleição em que o Donald Trump possa perder o controle sobre uma das casas, porque hoje ele tem o controle sobre as duas. E isso seria tremendamente... infundiria na oposição nos Estados Unidos uma energia que hoje ela parece que não tem. Pois sobre a situação interna nos Estados Unidos, as últimas pesquisas colocam o Trump com um número 1 ponto abaixo do menor número que ele tinha no seu primeiro mandato. Ou seja, já é uma situação periclitante, porque ele ainda não completou um ano de governo, está completando agora um ano de governo. E a sensação que se tem nos Estados Unidos é que ele já está no final de mandato, tamanho desgaste dele. A outra questão que chama atenção, Fernando, é que hoje ele tem uma oposição dentro dos republicanos. Tem setores dos republicanos hoje que discordam da política de imigração,
discordam dessa operação na Venezuela e, inclusive, discordam com esse último orçamento que foi constituído para ser aplicado em 26, onde o corte drástico nas áreas sociais. Então, teve uma votação há pouco tempo atrás dos republicanos que deu empate. O vice-presidente teve que ir ao Senado para votar para desempatar. Então, a situação do Trump, ela é, no mínimo, esdrúxula para quem foi eleito com grande expectativa, com uma votação grandiosa. E tem um ponto interessante nesse declínio do Trump, que é a derrota agora em Miami. Né? Miami, depois de mais de 30 anos, elegeu uma prefeita democrata e que não é de origem hispânica. Ou seja, é uma derrota direta do Marco Rubio. E o Trump, ele fez campanha direta para o Gonzales, o candidato republicano, jogou o peso dele como ele jogou em Nova York, mas em Nova York a gente sabe que era um reduto democrata, que seria difícil. Mas é de se chamar a atenção a derrota republicana em Miami. E isso é alvo de debate interno entre os republicanos, que, como você falou muito bem, estão com medo da eleição de meio de mandato, porque há uma tendência, né, junto com esse movimento no Kings e surgimento de novas lideranças democratas, de que o Trump e os republicanos sejam fragorosamente derrotados nas eleições de mandato. É claro que até lá ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas os indicativos, até o momento, são péssimos para Donald Trump. Ou seja, podemos ter um pouco de esperança de que as coisas deem uma melhorada, seja pela economia norte-americana, que parece já está fazendo uma certa água, né? Nós estamos tendo aí um conjunto de falências nunca antes visto na economia norte-americana. Esse foi o dado que saiu ontem ou hoje dos Estados Unidos. As empresas estão quebrando internamente, né? E isso mostra como a gestão da economia por lá, a gestão trumpista está sendo negativa, seja porque todos nós acreditamos que os Estados Unidos estão se esticando demais para tentar controlar o mundo. Não há como conter, não há como segurar conflitos na Ucrânia, no Oriente Médio, na região da África e ainda no Caribe, mais o processo de segurança todo que precisa da Europa para a manutenção da OTAN. Ou seja, os Estados Unidos estão muito esticados e esse esticar costuma cobrar um preço caro. Então, há que se ter... A gente pode esperar um 26 melhor nisso, Pitilo, ou a gente vai esperar um 26 onde os Estados Unidos vão para o tudo ou nada? Fernando, olha, tem um detalhe aí que eu só complemento na tua fala, que é o seguinte: o Trump ele apostou tudo na política de taxas. Ele acreditou que ele iria emparedar o mundo todo com a política de taxas e esse mundo iria se render a essa política e ele conseguiria uma captação direta de uma quantidade grande de dinheiro. Isso não aconteceu. Então, essa é a primeira grande derrota na seara internacional. A política econômica do Trump ela é errática. Por quê? Ele fez demissões em massa de funcionalismo federal, de funcionalismo federal. A política anti-imigração esvaziou uma série de polos da construção civil e da agricultura. Hoje, o consumo caiu drasticamente e essa política de taxas fez com que uma série de produtos tivesse aumento de preço, gerando inflação. Então, a política externa do que o Trump apostou, que ele acreditou constituir, ela se tornou uma bomba relógio para a sua política interna, para a sua política econômica. Isso, em 26, vai exigir dele uma correção de rumo. Só que nós conhecemos a personalidade do Trump, né? Ele voltar, né? Ele finalizar essa política de taxas vai ser visto como uma grande derrota, vai ser visto como um pesadelo, principalmente para essa turma do MAGA, né? Que hoje disputa com os republicanos tradicionais o controle dos republicanos e dessa linha dentro do partido. O governo Trump ele é uma federação de interesses privados. O Trump ele governa com amigos, né? Inclusive com o genro. O genro dá as cartas ali. Inclusive o genro era um dos enviados
para tratar da guerra da Ucrânia, como era um dos enviados para tratar da situação na Palestina. Então, há uma federação de interesses privados que o Trump traz para a sua política que dificulta a constituição de uma política institucional voltada para os setores produtivos nos Estados Unidos. Nós podemos concluir que esse Donald Trump teimoso e que dificilmente recua, se continuar existindo o ano que vem, a economia estadunidense tem de se agravar. E, obviamente, que o nome Trump vai entrar no antro estreito. Mas nós sabemos que esse Trump ele se torna cada vez mais perigoso, porque existe a derrota da política estadunidense, e aí não é a política democrata nem a política republicana, mas a derrota da política estadunidense na Ucrânia. Os Estados Unidos foram derrotados junto com toda a OTAN. Ele é a principal força na OTAN. Esse é o ponto 1. Né? E o ponto 2 é que, por questões internas, nós sabemos também, mas esse Trump ele necessita recolonizar a América Latina e vai ter que ter uma disputa franca com a China aqui na nossa região. Por mais que ele tenha governos amigos, governos subservientes na região, mas é difícil de você virar as costas para a China para tudo que ela tem para oferecer, com tudo que ela tem para oferecer, com uma série de países aqui do nosso continente. Então, esse duelo na América Latina vai continuar. E a tendência é que a China permaneça no continente com muito mais influência do que esses Estados Unidos. Esse é o segundo ponto que eu chamo a atenção. E o terceiro, que eu acho que é o pior, dentro da sua política isolacionista, esse Trump se coloca como um contendor da Europa, um contendor da União Europeia. Ele acredita que os Estados Unidos, de alguma forma, carregam a União Europeia nas costas e ao pregar uma política isolacionista, ele coloca a União Europeia no meio de uma guerra contra a China. E é óbvio que daqui a pouco muitos desses países europeus eles vão estar negociando individualmente com a China. Não tem como a Europa continuar sustentando a guerra da Ucrânia praticamente sozinha, né, amargando uma paralisia na sua economia e não recorrendo à China, à Rússia, aos países do sul global para finalizar alguns acordos que possam suprir toda aquela relação que havia com os Estados Unidos. Então, o que eu anteprevejo é uma falência da política Donald Trump, do corolário Trump, na seara internacional, com reflexos muito duros na sua política interna. Olha aqui, professor, ele tem essa coisa errática aí, né, de vai e volta. Ele há pouco tempo faturou que até ganhar prêmio Nobel da Paz, o cessar-fogo lá em Gaza e tal. E nas últimas horas eu vi declarações dele que se o Hamas não se desarmar e não sei o que, em suma, se neutralizar, que ele pode novamente apoiar uma nova ofensiva israelense, mais forte ainda, mais, em suma, violenta e tal. E como é que fica isso? Que era um trunfo, agora ele pode recuar? Você acha que é bravata também, como no caso da Venezuela, ou isso tem consistência? Tereza, ontem teve um encontro de duas grandes figuras do cenário internacional que amargam sérios problemas internos, Netanyahu e Donald Trump. A saída para essas duas figuras é o confronto, é o velho receituário do capitalismo, né? A guerra, confronto. Inclusive, Netanyahu já fala em atacar o Irã de novo. Então, essas fórmulas, né? Essas velhas fórmulas de você continuar produzindo inimigos para desviar o foco do problema interno, nós temos essas duas figuras que são expert nesse tipo de coisa, de fazer países, né, mais fracos pagarem a conta da sua incompetência. Então, é bem provável, não seria nada impossível que os Estados Unidos fosse parceiro de um retorno de grandes operações israelenses em Gaza, porque a paz nunca existiu. A Palestina ela é atacada diariamente.
Diariamente as pessoas continuam sendo mortas, inclusive sendo atacadas no Natal. Né? Não houve, desde desse fraudulento acordo de paz, a Palestina não viu paz. Israel continua atacando, né? Fazendo preferencialmente os civis de alvo, e as ameaças contra o Irã também continuam. E a gente não pode esquecer que os Estados Unidos já atacou a Nigéria e atacou a Síria também. Né? Nós tivemos agora, na semana passada, esses ataques. A Síria, então, está sendo esquartejada, é quase que um processo de balcanização da Síria depois da queda do Assad. Então, é bem provável, né? É viável que essas duas figuras abomináveis, né, Netanyahu e Trump, queiram desviar o foco dos seus problemas internos, que são grandes, né? São pessoas que enfrentam dificuldade para processos de reeleição, né? No caso, o Trump elegeu o seu candidato por conta das suas políticas erráticas, e que voltem a escalar conflitos regionais, né, a fim de desviar o foco dos seus problemas internos. É bem provável. Inclusive, chama atenção para essa última fala do Netanyahu, que foi endossada pelo Trump, que novas operações podem acontecer contra o Irã. Para desviar o foco, para ele é mais fácil, digamos, até mais barato, como se diz, retomar a invasão de Gaza, recrudescer em Gaza, do que atacar a Venezuela, né? Porque ali o Maduro tem apoio das Forças Armadas, é uma coisa mais complexa, né? Então, assim, para esse efeito de desviar a atenção interna, dos problemas internos, o recrudescimento em Gaza é mais fácil, mais barato, né? Tem duas questões sobre a Venezuela, Tereza, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, os árabes foram demonizados desde a guerra ao terror. Então, é mais palatável para a sociedade estadunidense atacar os árabes, né? São vistos como terroristas e inimigos. Atacar um país latino-americano tem um peso, digamos assim, maior, a nível negativo para a sociedade estadunidense. E o fato da ausência de uma oposição emergente, de uma oposição contundente dentro da Venezuela, enfraqueceu esse desejo de ataque. Porque a invasão é pouco provável que ocorra. Você, para invadir a Venezuela, você precisa de um recrutamento de pelo menos uns 300 mil homens, no mínimo. Nós sabemos da superioridade militar dos Estados Unidos frente à Venezuela, isso é indiscutível. O orçamento militar estadunidense são muitas vezes o PIB venezuelano, não é essa a discussão. O problema é que um desembarque na Venezuela é uma operação anfíbia, você tem que desembarcar uma quantidade enorme de tropas e na ausência de uma oposição para te receber de braços abertos. O segundo é que ataques pontuais à Venezuela causariam a morte de um número elevado de pessoas e não iriam alterar o status quo do governo Maduro. Pelo contrário, você já tem setores hoje da oposição venezuelana que se uniram ao governo contra qualquer intervenção estrangeira. Então, é muito mais provável de você cacifar a Revolução Bolivariana, que vai agir para defender o seu país. Então, os ataques à Venezuela, primeiro, a invasão é algo muito difícil. E os ataques que ele prometeu, pontuais, aquela coisa que os Estados Unidos costumam fazer e faz há muito tempo, né, isso também ficou pendente pela ausência de uma oposição nas ruas. Nós estamos vendo uma grande normalidade na Venezuela, nós não vimos nenhum grande movimento de oposição desde que esse cerco naval aconteceu na Venezuela. Então, a sociedade estadunidense ela repudia essa ação contra a Venezuela e o grosso da sociedade venezuelana também. As últimas pesquisas nos Estados Unidos, cerca de 70% disseram que são contra essas ações na Venezuela. Então, a Venezuela se tornou um problema, Tereza, porque o Trump ele precisa sair da Venezuela. Mas se ele sair da Venezuela agora, ele sai como derrotado. O problema é que ele foi longe demais
Ele disse que o Maduro é traficante, ele botou um preço na cabeça do Maduro, ele jura que existe cartéis de drogas operando sob o comando do Palácio Miraflores. Além dele não ter provado nada disso, a figura do Maduro continua cacifada, fortalecida internamente. Só que se ele retira os navios agora, isso vai ter um impacto enorme contra ele. Então, ele também está preso na Venezuela. Ele precisa criar, né, uma saída, ele precisa sair a francesa, digamos assim, da Venezuela. E talvez os ataques, o retorno da guerra em Gaza, ataque ao Irã, ou esses ataques na Síria, esses ataques na Nigéria, talvez isso seja um prelúdio dessa saída da Venezuela, porque ele continua destruindo barco, matando pessoas, mas isso não fez a popularidade dele aumentar nos Estados Unidos, pelo contrário. Eu queria perguntar uma coisa para o Pitilo largar uma batata quente para o Pitilo aí. Vamos falar de Europa, Pitilo. Cara, tá no final, mas a gente, né? A Europa está vivendo um momento sui generis. Pela primeira vez na história da Europa, ela é periferia do sistema mundial hoje. Ela não detém tecnologia de ponta, ela não detém os processos comerciais, ela não consegue mais ser rule maker, como a gente chama, né? Ela não consegue mais dar regras para o restante do mundo, nem na área cultural. E você citou aí a ideia de que ela está precisando se recompor, ou seja, ela foi privada do acesso à energia barata da Rússia em função da guerra da Ucrânia. Isso aí é uma herança que os Estados Unidos estão deixando para o europeu, né? E agora vem o Brasil com essa ideia de renovar o acordo Mercosul-União Europeia. Eu tenho lido muita gente e tenho uma posição a respeito disso, de que o acordo não é bom para o Brasil. Não é bom para o Brasil de maneira nenhuma. E queria te ouvir a respeito disso. Como é que isso pode, em primeiro lugar, ajudar o Brasil, se é que ajuda, e como é que pode ajudar a União Europeia? Olha, Fernando, o acordo Mercosul-União Europeia é um acordo muito ruim para a gente. Ele é um acordo colonial. Eu não tenho a menor dúvida disso. Há uns 10 anos atrás, eu estava conversando com o falecido professor Teotônio dos Santos, no qual eu gozei da amizade durante muitos anos, e eu não esqueço que o Teotônio falou assim para mim: João, a Europa é uma civilização decadente. Ele falou da questão civilizacional na Europa. Essa Europa que herdou esse problema ucraniano, ela também não faz nada para superar o problema ucraniano. Essa Europa, ela tem dificuldade em se conectar com a China, muita dificuldade. A relação dela com a China é uma relação que vive à base do conflito. E essa Europa, mesmo de pires na mão, amargando uma paralisia na sua economia, a partir da guerra da Ucrânia, ela não consegue entabular relações com a América Latina no status do ganha-ganha. Nem com a América Latina, nem com a África, e muito menos com a Ásia. Então, eles continuam com a postura de valentões colonialistas. A visão desses liberais europeus, elas são ainda dos valentões colonialistas. Então, eles acreditam ainda poder manter, pelo menos, né, na Ásia, Oceania, África e América Latina, uma postura hegemônica, mesmo sendo potência de segunda categoria. Só que, graças à emergência do Sul Global, o advento dos BRICS, o Acordo de Xangai, a postura cada vez mais firme de Rússia e China, outros atores internacionais discutindo em alto nível, isso não tem mais espaço para essa Europa. Então, te respondendo, eu acho que a Europa vai continuar também errática, mantendo essa palavra, no próximo ano. E o que é pior, Fernando, o que mais me assusta, as posições realistas mais interessantes na Europa hoje vêm dos setores neofascistas. Isso é que mais me assusta. Quando você vai discutir sobre a guerra da Ucrânia, você vê setores, líderes neofascistas com uma visão, uma realpolitik perto de brilhante com relação à postura da Europa e a Ucrânia. Então, isso conta pontos negativos para esses setores liberais, né, que querem manter ainda seus privilégios, e eu acho que a nossa sorte para o acordo Mercosul não avançar é a salvaguarda francesa, porque ele não está errado em proteger a sua economia, né? Não tem
Só que essa proteção ela poderia ser feita por uma parceria e uma relação de ganha-ganha, coisa que a China, a engenharia social chinesa, permite que aconteça aqui na América Latina. Mas a Europa não consegue enxergar dessa maneira. Então, eu acredito que essa Europa vai amargar ainda anos de grande dificuldade. E o meu medo é a emergência desses setores fascistas na Europa num futuro bem próximo, isso a nível de política institucional. A gente sabe que na Europa a temperatura muda 1 grau e o fascismo volta, né? Assim, é impressionante. Gente, o nosso tempo acabou, mas deixa eu ler... Sempre. Deixa eu ler aqui 2 mensagens para a gente se despedir aqui do Pitillo. A Marlene, ela fala assim, saudades, professor Pitillo, urra, estamos nas ondas. Olha, o canal do professor Pitillo foi derrubado, mas ainda tem um Instagram, viu? @Guerra Patriótica. E o Sara, fala eu já falei para vocês o motivo que o meu canal foi derrubado. O YouTube respondeu oficialmente. Disse que eu glorifiquei o Jorge Abad, a FPLP, o Hamas e o Hezbollah. Eu fui acusado de glorificar. Eu pensei que era algum conceito jurídico, né? Mas eles agora estão na seara do conceito teológico cristão para me acusar. Glorificação. É o meu crime. É bom a gente, inclusive, apresentar a Rádio Auriverde para o YouTube, né? Porque eu acho que eles não estão muito por dentro das transmissões que acontecem ali. A Washington fala assim: grande Pitillo, estamos nas ondas. Abraço, camarada, saudade do seu canal. Feliz ano novo, Sara, Fernando, Tereza e Pitillo. É isso, gente. Nosso tempo acabou. Amanhã gente, tem mais. Amanhã tem mais, pelo amor de Deus. O ano não acabou, não, viu, gente? Amanhã é 31. E tomara que não seja 32 depois, que a gente consiga virar esse ano. Pitillo, muito obrigada. Tereza, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Foi uma ótima conversa. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Tudo bom. Tchau. Tchau, tchau, gente. Deixa eu me despedir aqui. Acabei de receber uma mensagem que acharam meu gato na rua. Horta. Que eu sabia nem que ele tinha fugido de novo. Eu vou ter que sair correndo agora. Ter gato em casa, é isso que dá, entendeu? Se tivesse um porquinho gordinho, fofinho, ele não ia pra rua, mas o gato é isso. Eu sei do seu histórico com gato, complicado, né? Eu tô para militar, que tô me segurando aqui para não militar em defesa dos gatos. Vou passar a bola aqui pro Conde. Eu não sei se o Conde teve algum problema na... Ai, tá aqui, abriu a câmera. Rodar a vinheta e me despedir de vocês. Até amanhã, Horta. Até amanhã, gente. Até amanhã, Conde. Tchau, tchau.